Bom dia para você que está conosco a partir de agora. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor e você é convidado a estar conosco nessa ministração. Que Deus fale ao teu coração em nome de Jesus, que o Espírito Santo esclareça, te ajude, te guie na verdade, conforme a promessa do Senhor para nós. Hoje eu quero ministrar como estar na presença de Deus. Como estar na presença de Deus, porque eu não sei como você pensa, mas como é bom estar na presença de Deus. Quem já experimentou estar na presença de Deus? Ah, mas como é que eu posso estar na presença de Deus? Deus é Espírito. Sim, Deus é Espírito. E a gente precisa entender como estar na presença dEle, como usufruir da presença dEle, como usufruir de tudo que Ele é, de tudo que Ele tem para nós. O salmista, ele diz no Salmo 16, Davi, ele descreve um pouquinho disso. Aliás, toda a palavra descreve, né? Mas a gente vai destacar alguns versículos para mostrar para você como é gostoso, como é necessário a gente estar na presença de Deus. Salmo 16, versículo 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Aqui Davi sintetizou de maneira maravilhosa tudo que a gente encontra em Deus. Ele me mostra o caminho da vida. Às vezes a gente corre tanto atrás de coisas, buscando satisfazer a nossa alma inquieta, mas a nossa alma inquieta só encontra plenitude, delícias na presença de Deus. Quando a gente busca em coisas erradas, a gente só vai encontrar frustração, confusão, medo. Mas na presença do Senhor, a gente vê o caminho da vida, a gente tem a plenitude de vida, de alegria, e à direita dele, delícias perpetuamente. Você veja que estar na presença de Deus não é uma coisa só para este momento, não é uma coisa pontual, é uma coisa que a palavra descreve como delícias perpetuamente. Isso é tremendo. Perpetuamente, para sempre, em todo tempo e toda hora constante. Salmo 73, versículo 28, agora é Asaf que fala, no Salmo 73, versículo 28, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Aqui o Asaf também descreve que bom, ele escolheu, né? Para mim é bom aproximar-me de Deus. Para mim é bom aproximar-me de Deus. Como é que você pensa, né? É tão bom quando a gente pode estar aqui no domingo, ou quando a gente se reúne. Eu tenho Deus em todos os momentos, isso eu sei. Mas aproximar-me de Deus, estar na presença dEle, fazendo aquilo que Ele quer, fazendo aquilo que lhe agrada, é isso que eu tenho que pensar. Então, quando eu saio da minha casa no domingo de manhã, quando eu abro mão de todo o meu conforto, de tudo aquilo que eu poderia fazer no domingo pela manhã, e estou na presença do Senhor na casa, junto com os meus irmãos, isso é agradar ao Senhor. Porque isso é algo que é o coração de um pai. E quando o salmista diz, para mim é bom aproximar-me de Deus, e no Senhor eu pus a minha confiança para anunciar as suas obras, é isso que a gente tem que ter em mente. Eu não me aproximo de Deus para ter bênçãos dele somente. Eu me aproximo de Deus para fazer a vontade dele, como Jesus fez. Jesus é o nosso modelo. Ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. Enquanto nesta terra, ele fez estritamente a vontade do Pai. E para mim é bom aproximar-me do Senhor para anunciar as suas obras. Então é isso que eu e você devemos ter, e você como crente, nos aproximar de Deus para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Senão você está vivendo para você mesmo. A gente tem que se aproximar de Deus para fazer a vontade dEle, para anunciar as obras dEle, para anunciar a salvação dEle em Cristo, para anunciar o Evangelho, para ir e fazer discípulos de todas as nações. Eu destaco também, não está aí na palavra, que eu não pus na projeção, mas o Senhor me incomodou para mim usar esse salmo também, o Salmo 84. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. É bom você acompanhar pela Bíblia, porque para que o Espírito
Use a espada, né? Que é a palavra no teu coração, amém? Para discernir os teus pensamentos. Salmo 84, olha que coisa mais linda. Vale a pena eu citar o Salmo porque ele é tremendo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Você tem noção do que está falando? É aqui um dos filhos de Coré. Você tem noção do que ele está falando? Da sede dele, da vontade dele, do prazer dele, da alegria dele? Olha só, a minha alma suspira, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Como é que é a tua busca pelo Senhor? Eu vejo tantas pessoas buscando a Deus, buscando pastores, buscando isso, buscando aquilo. Eu preciso de uma bênção, ora por mim para que isso se realize. Olha por mim para que essa causa se resolva. Ore por mim pelo meu casamento. Sabe o que você deveria buscar em primeiro lugar? Fazer esse clamor, buscar a Deus com todas as tuas forças. Porque aí, ele endireita os caminhos. Não é o contrário. As pessoas buscam a Deus para resolver problemas pontuais quando Ele quer que você busque a Ele, porque Ele é a essência da tua vida. Porque Ele é a essência da minha vida, minha alma clama, geme por Ele. E se não é assim, alguma coisa está errada com você. E eu te digo, busca o Senhor enquanto você pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Invoque-o enquanto Ele está perto. E o Salmo continua, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, família. Junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Quanta verdade nesse texto, só nesse versículo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados. Tem muita gente, amados, que o coração não está aplanado, não está preparado para viver o que Deus tem. O nível da gente de busca do Senhor é uma busca que entende que Ele vai me saciar plenamente. E o meu coração está preparado para isso, eu entendi isso, eu quero viver isso. E as pessoas precisam entender esse clamor do nosso ser, do nosso espírito, né? Ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. A chuva do outono o cobre de poços. Então a pessoa que anda na presença de Deus, a pessoa que anda na presença de Deus, ela faz dos lugares áridos um jardim. Transforma momentos que são tenebrosos à vista do humana da gente, mas não, o Senhor vai glorificar o seu nome nesse meu problema. O Senhor vai estar andando comigo e Ele vai ser glorificado, como você falou. Deus não poupou, não tirou, né, o Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, da cova dos leões, da fornalha ardente, não livrou, mas ele estava ali com eles, ele foi glorificado na vida deles. Quando a pessoa anda na presença de Deus, o nome de Deus é glorificado, não é você que é glorificado, porque a gente vê muito crente querendo ser glorificado porque tem fé em Deus, porque anda, eu tenho Deus, eu tenho Cristo, Deus. Olha, meu irmão, o nome de Deus é que tem que ser glorificado na minha vida e na tua vida. Ao passar pelo deserto, mas dele é um lugar de fontes. Como é que eu sou? Como é que você é? Na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento, na igreja. Meu Deus! Como é que você é? Você faz um lugar de fontes? Ou você faz um inferno? Como é que nós somos? O que a gente busca, na verdade? E aqui diz que aquele cuja força está no Senhor e cujo coração estão os caminhos aplanados, presta bem atenção à relação do pensamento. Quando passar por um deserto, quando passar por um lugar
árido vai fazer dele uma fonte regada. Que coisa maravilhosa. Vão indo de força em força, até que cada um deles aparecer em Sião perante Deus. Eu não vou de barranco em barranco. Eu vou indo de força em força. Eu fico cansada? Fico. Fico desanimada? Fico. Mas eu sigo com força em força. Porque o Senhor é a minha força. E o Senhor falou assim, anda, não para. Anda, não olha para o lado. Anda, não olhe para fulano nem para ciclano. Faz a minha vontade, porque a minha recompensa está nas minhas mãos. Então a gente tem que entender essas coisas. Você precisa entender isso. Você não vive para agradar a si mesmo. Você não vive para agradar fulano, ciclano. Você vive para agradar a Deus, para servir a Deus, para entender a vontade dEle. Quando você realiza isso, você tem plenitude de vida. Você tem plenitude de vida. Vão indo de força em força. Eu nunca vi um servo de Deus. Ele pode ficar cansado, desanimado por algumas situações, mas ele continua perseverante até aparecer na presença de Deus. Até quando o Senhor chamá-lo para ouvir do seu Senhor, vem meu servo amado, para aquilo que eu tenho preparado para você. O que você tem preparado? O que nós temos preparado? Você está fazendo a vontade do Senhor, meu irmão, você está fazendo, você que está me ouvindo, está fazendo a vontade, você está andando na presença de Deus verdadeiramente. Porque quando a gente anda na presença do Senhor verdadeiramente, a gente não titubeia, a gente não vacila, a gente não fica entre dois pensamentos. O meu pensamento é fazer a vontade do meu Pai, e ponto. E negar a minha. Muitas vezes negar a minha. Muitas vezes negar a minha. Ó Senhor, versículo 84, 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia, olha só, vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu pai a habitar nas tendas da impiedade. Vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Qual é a tua prioridade? Qual é a nossa prioridade? Você prefere estar um dia na presença de Deus do que 1000 em outros lugares? É esse o teu coração? Esse é o nosso coração? Eu prefiro, andar. Vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em outra parte. Preferi estar na porta a casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Esse é o desejo do salmista aqui. Mas você sabe que o salmista estava fazendo uma profecia acerca de Cristo. Na verdade, esse era o desejo de Cristo. E é nele que eu preciso me espelhar. Porque ele me deu os passos para a gente seguir. Pois o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não nega bem algum aos que andam na retidão. Não nega, não nega. E você vai ver durante a minha palavra que ele não nega bem algum aos que andam na retidão. Não nega. Ponha isso na tua cabeça. O Senhor diz, ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Bem-aventurado. Então esses salmos, amados, destaca bênção, a alegria de estar na presença de Deus, de andar com Ele, de entender o coração dEle. Mas como se aproximar de Deus? Como estar na presença de Deus? Eu fiz uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa agora com a inteligência artificial, tão interessante. Eu fiz uma pesquisa e perguntei, fiz essa pergunta lá no Google, Como estar na presença de Deus? Como me aproximar de Deus? E olha o que a inteligência artificial respondeu. Eu vou ler para você, porque você tem que saber. Porque hoje está todo mundo usufruindo, e é uma boa a gente usufruir das coisas que nos ajudam, mas precisa tomar sempre o cuidado de você analisar de acordo com a palavra. Começou assim, buscar a Deus, entre aspas, aqui estou falando o que o Google falou, Buscar a Deus é uma experiência profundamente recompensadora que traz paz, alegria e propósito de vida.
Até aí tudo maravilhoso, é isso mesmo. É um convite para se aproximar do Criador. Não é um convite, é o dever de todo homem. É um dever de todo homem buscar o Criador. Porque sem Ele você não tem vida, sem Ele você não tem propósito, sem Ele você está a parte dEle, a parte fora dEle, por toda a eternidade. Encontrar refúgio em sua presença e experimentar o seu amor incondicional. Errado. O amor de Deus não é incondicional. Isso é um erro que se instalou. E todo erro, repetido muitas vezes, não se torna uma verdade. Porque o amor de Deus é condicional. Porque o amor de Deus não é sentimental, que nem o nosso. Eu amo quem me ama, né? A gente costuma falar isso. E Deus também diz a mesma coisa. Eu amo a quem me ama. Só que esse amor de Deus não quer dizer sentimento, afeição, significa que eu falo contigo, se você me ouvir, você me ama. Eu falo com você, te dou minha palavra, eu estou amando você nisso. A gente precisa entender esse conceito de amor que está na Bíblia, não o conceito evasivo, subjetivo que está na humanidade de amor. O amor de Deus refere-se, ele como Criador, Ele me dá uma palavra, um mandamento para que eu ouça. Porque Ele me ama para me guiar. E o meu amor corresponde a eu ouvir o que Ele fala. E quando eu ouço o que Ele fala, eu estou debaixo do amor dEle. Então o amor de Deus é condicional. Aí tá, até aí vem as dicas, né? Como sempre vai ter, confira as dicas de como se aproximar de Deus. E quase todas que eu olhei lá na Google, porque aparece depois por baixo várias informações. Essa listinha aqui, e nenhuma delas mencionou que eu deveria buscar a Cristo primeiro. Nenhuma. Começa assim, ó, tenha uma vida de oração. A oração é uma das maneiras mais diretas de relacionamento com Deus. Eu nem vou falar nas outras. O Senhor já me falou, trabalha essa. A oração é uma das maneiras mais diretas de relacionamento de Deus. Será mesmo? Como é que você entende a oração? Tem gente que, né, coloca oração. Eu estou em comunhão com Deus porque eu estou em oração. Aqui não mencionou sequer uma vez que precisa buscar a Cristo primeiro, porque a porta que você entra para ter comunhão com o Pai é Cristo. Ponto final. Deus estabeleceu isso. E Ele é o Criador. Ele pode estabelecer o que Ele quiser. Ele estabeleceu para Adão, Adão deu furada. Agora Ele estabeleceu outro mandamento para salvar a gente. Ouça se você tiver ouvidos para ouvir e coração para entender. Senão você está perdido. Agora, tenha uma vida de oração. Será que a oração promove comunhão com Deus? As pessoas, de maneira geral, elas costumam dizer isso, que a oração as aproxima de Deus, ou que a oração promove comunhão com Deus. No entanto, a comunhão com Deus, ela está estabelecida na palavra através da fé em Cristo. Através do Evangelho de Jesus Cristo, porque é através dele que Deus chama o homem para estabelecer comunhão com ele. Então não adianta eu querer você ficar orando, fazer um monte de horas de jejum, de oração, de não sei o quê, se você não cumprir o primeiro ponto. A tua comunhão com Deus é estabelecida através daquilo que Cristo fez por você, porque Ele é o enviado de Deus e o mandamento de Deus está agora em Cristo Jesus. 1 carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim, fiel é Deus, o qual fostes chamados, olha lá, para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus nos chama através de Cristo, para comunhão com Ele, para comunhão com o Filho, para comunhão com o Pai, porque quem tem comunhão com o Filho tem comunhão com o Pai e vice-versa. Quem nega o Filho, nega o Pai. Está na palavra, quem nega o Filho, nega o Pai. Então se você creu em Cristo Jesus, a gente tem que se aproximar de Deus com entendimento. Eu sempre tenho falado isso e Deus gosta que a gente tenha, Ele quer que a gente tenha entendimento. Eu me aproximo dEle porque não é por mim, não é porque eu sou bonitinha, porque eu oro muito, porque eu dou dízimo, ou porque eu faço isso. Não, porque Cristo me salvou. Porque Cristo é o meu Senhor agora. Então eu sou aceita por Deus, eu entro na presença dEle com ousadia. Eu entro na presença dEle e curto a presença dEle de Pai. Eu posso clamar nos meus destemperos, Pai, me ajuda. Ele me ouve.
Então, se você crê em Cristo, a sua comunhão já está estabelecida com Deus. Então, a sua base de aproximação com Deus não é o que você faz. Tira da tua cabeça que nada que você faça que possa agradar a Deus. Se o ponto de partida não for Cristo. A comunhão com Deus é estabelecida pela fé em Cristo. E a oração não aumenta e nem estabelece essa comunhão. Não estabelece nem aumenta essa comunhão. Tá? Já vou falar um pouco sobre oração. Não estava muito no meu contexto, eu tive que introduzir porque o Senhor me quis que eu falasse mais um pouquinho sobre isso. Então, para quem teve já a comunhão restabelecida, entendeu que para se aproximar de Deus eu preciso ter Cristo, a oração é uma forma de adoração. Ela não vira nenhuma súplica, ela vira uma adoração. Senhor, tu sabes o meu coração como é que ele está. Você conversa com Deus de uma maneira muito diferente, muito diferenciada. A oração ela se torna uma adoração, é uma demonstração de confiança agora em Cristo e através dele. Se o Senhor, o Espírito Santo, quando a gente tem a Cristo e a palavra dele no nosso coração, o Espírito Santo toda hora me lembra as palavras, ele coloca na minha boca exatamente na hora certa. Senhor, o Senhor disse na tua palavra, se o Senhor me deu Cristo quando eu era ainda pecador, quanto mais agora que eu sou filha. Então eu me aproximo de Deus com base nessa segurança que a palavra de Deus me dá. Não é com base no meu ser, é com base sempre nele, sempre por ele e para ele. Jesus, quando ele instruiu os discípulos, ele já estava prestes a ser entregue para a morte, ele dá umas instruções para os discípulos, de maneira carinhosa e cuidadosa. E lá em João 16, ele fala assim, João 16, a partir do versículo 24, acompanhem comigo, por favor. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Por que Jesus falou isso? Até agora nada pedistes em meu nome? Porque todo mundo orava a Deus, pedia a Deus. Antes de Jesus, todo mundo orava, né? O judeu orava para Deus. Rogava a Deus. E agora Jesus ele fala, até agora nada pedistes em meu nome, mas a partir de agora, peçam e recebereis. E aí, no versículo 26, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes, ou seja, amastes aí significa obedeceste, e crestes que eu vim de Deus. Então, aqui Jesus estava orientando que eles passassem agora a pedir em nome. Ele já tinha orientado isso lá em João 14. João 14, versículos 13 e 14, ele disse para os discípulos, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome agora, eu que realizarei. Não quer dizer que ele vai fazer tudo o que a gente fizer. A ênfase não está no tudo. Todo mundo, tudo que eu pedir, Deus vai fazer. Jesus vai fazer. Não. A ênfase não é essa. A ênfase é tudo que vocês pedirem em meu nome, eu realizarei agora. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele fala isso lá em João 14, versículos 13 e 14. Então, a ênfase, você vê como que as pessoas entendem errado e pregam errado muitas vezes. A ênfase não está que Jesus vai fazer tudo o que eu quero. Primeiro que tem que ter coerência com toda a palavra. Tem que estar conforme a palavra de Deus. Então, a ênfase é que Jesus irá fazer o que eu pedir. Então, agora, por isso que a gente roga em nome de Jesus. Né? Por isso que a gente ora em nome de Jesus agora. Para que ele faça e o Pai seja glorificado através dele. Isso é maravilhoso. Então, ele faz essa mudança. Então, e outra coisa interessante, que está em comunhão com Deus... Eu ia citar um outro exemplo aqui, mas o tempo vai embora e não vou chegar nem um terço na minha palavra. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que Jesus e o Pai são um. Né? Jesus e o Pai, ele fala isso naquela passagem, eu gosto muito dessa passagem, quando estava Tomé, olha, a gente não sabe o caminho, como que você não sabe o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o Felipe pergunta assim para Jesus, mas Jesus, mostra-nos o Pai, né, para que a gente saiba, para que a gente, né, tenha firmeza e tal. Felipe, você está tanto tempo andando comigo e ainda não entendeu? Quem olha para mim, olha para o Pai. Quem olha para mim, olha para o Pai. A gente fica com uma discussão, mas esse negócio, eu não entendo esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo. Meu querido, entenda que Ele é Deus e ponto. Entenda que Ele é o Espírito que opera em todo aquele que crê. Entende que Ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Entenda que Ele é Deus sobre tudo e todos. Que Ele é o Criador. Basta.
Basta o que está revelado. Estar em comunhão com Deus é somente através de Cristo. E é também a condição para que as nossas orações sejam ouvidas por Ele. Tem muita gente que ora a Deus, mas não obedece a Deus. Esquece. Eu estou falando sério, esquece. Se você não buscar a Deus segundo o coração de Deus, se você não tiver um coração aplanado, como eu li no Salmo 84, não adianta você clamar. Ai, pastora, não é bem assim. Oh, examine a palavra. Estar em Cristo é a condição para que a minha oração seja ouvida e atendida por Ele. Estar em obediência à palavra também, viu, amados? Porque tem muitas que porque a gente pensa assim, eu queria em Cristo, agora Deus vai ouvir todas as minhas orações. Não, se você é um crente desobediente, um ouvinte negligente, que não pratica e não obedece a palavra, as tuas orações também serão impedidas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque você é filho, que tem muito filho aí querendo tratar mal a esposa, filho desobediente, rebelde, empregado mau patrão, que engana, que faz um monte de tranqueira no serviço, e depois vai orar ao Pai. O Pai não vai ouvir a tua oração. Eu estou te dizendo, o Pai não vai ouvir isso na palavra. Porque o Pai ouve aquele que é obediente. Porque senão você vai ser tratado, disciplinado. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Olha o que o cego de nascença que foi curado por Jesus diz aos escribas e fariseus religiosos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, aqui está falando, sempre o temor está relacionado com a palavra, tá? Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Veja bem, olha os princípios, tá? Eu estou fazendo conexão dos princípios da palavra. Aproximar-se de Deus, ser ouvido por Ele, andar com Ele, tá? Então, e tem mais. Isaías 59, versículo 2. Lá no Antigo Testamento, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades... O que é iniquidade? Vou sempre lembrar para você, iniquidade, equidade é justiça, é não justiça. Então a tua ausência de palavra na tua vida faz separação entre você e Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então quando a gente não tem a palavra no coração, quando a gente não teme, né, não obedece ao Senhor, os nossos pecados encobrem o rosto dele de nós para que ele não nos ouça. Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, leia aí, não é a lei de Moisés, porque na Bíblia como um todo, em conexão com todo o pensamento bíblico, lei, palavra, evangelho, é o mesmo sentido, é a palavra do Senhor, tá? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, eu quero chamar a atenção de você, se você não está com o coração aplanado diante de Deus, até a sua oração é abominável para Deus. Provérbios, capítulo 15, versículo 29. Olha só, o Senhor está longe dos ímpios, mas escuta a oração do justo. Né? O Senhor está longe dos ímpios, mas escuta a oração do justo. E a gente tem que entender o que é o ímpio e o que é o justo, né? A gente tem que entender pela palavra, não pelos conceitos humanos. Ímpio é aquele que não tem a Cristo, é aquele que está no pecado ainda, na condição que veio ao mundo. Está separado de Deus, ele é ímpio. E o justo é aquele que foi justificado por Deus em Cristo, tá? Então, amados, eu quero dizer para você uma coisa, já indo direto tiro no alvo, né? O que faz com que as nossas orações sejam ouvidas é nós sermos adoradores em espírito e em verdade. É sermos adoradores em espírito e em verdade. Se você quer que as suas orações sejam ouvidas, você precisa entender o que é ser um adorador em espírito e em verdade. Porque é esses que o Pai procura. E é esses que o Pai encontrou aqui. Amém? Encontrou em mim, encontrou em você, encontrou em você? João capítulo 4, versículos 20 a 23. Jesus fala com a mulher samaritana sobre isso. Ela era uma mulher que não fazia parte do povo judeu.
E Jesus vai falar isso com ela. João capítulo 4, versículos 20 em diante. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, né, os samaritanos ou as pessoas do mundo, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora, já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Eu estou falando na versão do NVI, tá? Eu gostei assim, mais pela cognição aqui. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então não é o lugar. Entende que Jesus está falando para ela? Não é o lugar, não é a quantidade, não é nada disso. É eu ser. Por que a oferta de Caim foi rejeitada, de Abel foi aceita lá no princípio? Porque Abel era diante de Deus. O coração dele estava aplanado diante de Deus. Caim não. A oferta de Caim não importou para Deus. Ele aceita primeiro o ofertante para depois aceitar a oferta. Primeiro ele aceita, você tem que ser aceito por Deus, e você é aceito por Deus se você se submete a Ele como servo. Adorar em espírito e em verdade é exatamente isso, é se submeter a Deus. O que Deus quer de mim? Que você creia no meu enviado. João capítulo 8, João 6, 29, se eu não estou enganado. Creia no meu enviado. Então, adorar em espírito e verdade é ser nascido de novo. Através de Cristo, através da regeneração que a palavra de Deus promove. E você precisa entender isso pelo conceito da palavra, não pela filosofia, não por doutrinas humanas. Você tem que ir na palavra e decifrar esses enigmas pela palavra. Porque depois fica muito claro e ninguém te tira dessa verdade. Ninguém tira. Então, adorar em espírito e em verdade é ser nascido de Deus. É ser gerado pela palavra, se submetendo a Deus. É estar em Cristo. Aleluias. É transformar a vida inteira. Corpo, como eu tenho falado, corpo, alma e espírito. Num contínuo louvor. Numa contínua adoração. Numa contínua oração. Minha boca, os meus pensamentos são continuamente em louvor ao Senhor. Em gratidão a Ele, dependendo dEle, confiando nele. Então é uma vida inteira. A oração, ela se torna uma expressão da minha confiança no Senhor, que Ele cuida de mim, de que Ele não me desampara. Em Cristo, é uma coisa maravilhosa. Quando a gente nasce de novo em Cristo, e precisa entender isso, nós somos o louvor da glória de Deus. Nós somos o louvor da glória, nós somos o louvor ambulante. Não é porque você abre a boca em canção, não. Você é um louvor ambulante, porque Deus foi glorificado, porque Ele fez uma obra em você, transformando em você em filho. Você se tornou filho pela obra dEle, não porque você faz ou deixou de fazer, mas porque você creu no que Ele falou. Em nós, os que confessamos a Cristo, que nascemos de novo, se consolida tudo que foi pregado no Antigo Testamento. Eu sou o templo, eu sou o sacrifício, eu sou o sacerdócio. Antes o Senhor visitava ali no templo, agora o Senhor habita em mim, aleluia! Ele habita em mim, Ele habita em todo aquele que confessa Jesus Cristo na sua vida, obedecendo e se submetendo ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Aquilo que estava figurado lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, você consolidou-se em você, em mim. Deus disse: eu não habito em templos feitos por mãos humanas, porque o desejo dele era habitar em nós. Antes o Espírito pairava, agora o Espírito Santo habita em mim, é um selo de Deus. Aleluia! Ele habita em mim, Ele não paira sobre mim, Ele está em mim, Ele se entristece quando eu faço besteira, Ele me constrange a mudar. Você está fazendo errado, aprenda correto. Ele me guia na verdade.
Ele é uma presença dentro de mim. É difícil de explicar isso, mas é fantástica a experiência com Ele. Isso precisa ser vivido, experimentado por você mesmo. Eu posso pregar, mas você tem que buscar, como eu busquei um dia, como meus irmãos aqui buscaram um dia, e continuamos buscando, porque a gente quer viver e alcançar aquilo que Jesus morreu por nós, que é a ressurreição dos mortos. Pedro diz isso, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha que palavra que Pedro ele consolida isso que eu falei. Ou melhor, o que eu falei está na palavra, né? 1 Pedro 2,5. Vós também, está falando com cristãos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. Olha que coisa. Nós somos casa espiritual, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que sacrifícios espirituais agradáveis a Deus são esses? É a minha boca, confessando a palavra dele estava no meu coração e na minha boca. Sacrifícios agradáveis a Deus é isso. É o louvor ao seu nome. Quando eu uso a palavra dele, eu estou glorificando, eu estou dando a honra devida a ele, porque ele me deu a sua palavra para que eu me direcione por ela. Então, quando eu mando pela palavra, eu estou honrando o nome do Senhor. Então, amado, você que creu em Cristo, tenha certeza, e nada pode tirar isso de você, só você mesmo de você mesmo, viu? Casa espiritual, sacerdócio santo e sacrifício espiritual agradável a Deus. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios, carta de Paulo aos Efésios 1, 13 e 14. Em quem, em Cristo, né? Também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Veja que você está em Cristo depois de ouvir, é preciso crer, é preciso obedecer. Tá? Depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É aquilo que eu acabei de falar também. Aquele que crê em Cristo tem um selo. E o selo não é colocado fora do papel. O selo não é colocado fora de nós, é colocado dentro de nós. Dentro de nós. O qual é o penhor da nossa herança. A redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Você veja que sempre o objetivo é o louvor da glória de Deus, é o que Ele faz. É o que Ele faz que dá glória ao nome dEle. Então, para você buscar a Deus, para você se aproximar de Deus, você precisa buscá-lo segundo a sua palavra, precisa ouvir a palavra, crer e obedecer a palavra. A comunhão com Deus é estabelecida especificamente, né, através do Evangelho de Cristo, que é a palavra do Senhor viva e eficaz. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. Adoradores, pessoas que se submetam a Ele, que confiem nele de todo o coração, né? E só é possível isso quando você crê nas palavras de Cristo, quando você segue a doutrina, segue e vive a doutrina de Cristo, tornando-se um com Ele e com o Pai. Isso porque as palavras de Cristo são espírito e vida, como Jesus falou em João 6,63. E tudo isso é para louvor da glória dEle. Né? É para louvor da glória. O verdadeiro louvor e adoração não parte do reconhecimento dos homens. Antes tem origem na obra realizada por Deus em nós. Pois quem dentre nós poderá acrescentar honra, glória e louvor a Deus? É por isso que Deus faz todas as coisas para louvor do seu nome. Então, o fato de eu ser uma nova criatura é glória dele. É a glória dele em mim, é a glória dele em você que creu. É a glória dele se manifestando em nós. E quando uma pessoa diz crer em Deus, a gente ouve muito isso. Isso é uma coisa, a ênfase sobre essa pregação, as pessoas podem achar que você está falando muito da palavra, de fé, não sei o quê. É porque as pessoas estão vivendo no mundo dizendo que tem fé em Deus, mas não dão bola para a palavra de Deus. Isso quer dizer nada para Deus. A gente está vivendo um caos nesse mundo. De um mundo que não conhece, que não anda, que não se submete a Deus. Porque se submetesse, se humilhava, que a gente não via tanta barbaridade, tanta loucura como a gente está vendo.
É cada coisa louca, cada dia mais. Pessoas transtornadas, pessoas confusas, pessoas sem sentido de vida. Buscando não sei o quê, não sei aonde. Quando tudo está revelado e está tão perto de nós. E por que não busca isso? Quando uma pessoa diz crer em Deus, mas não o busca segundo a sua palavra, a pessoa não dá a glória devida ao seu nome. Quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu sempre estou batendo nessa tecla, porque enquanto as pessoas não entenderem, porque existe um ensino que é incrível, como essa conexão de fé com Cristo, fé é Cristo, Cristo é fé, transtornou um pouco a pregação do Evangelho, pouco não, bastante. Quando a gente lê, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não está falando de uma crença qualquer. Ele não está falando, se você acreditar em alguma coisa, você agrada a Deus. Deus não está falando isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso entender que fé é essa que Ele quer. Porque as pessoas entendem que, se eu tiver uma crença, é bom, né? Se falar de Deus é bom. Mas até o diabo fala de Deus. Até o diabo. Então a gente tem que entender o que significa sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, primeiro ponto, eu preciso me aproximar de Deus em Cristo. E entender que Ele está comigo, Ele não mente. Ele me ajuda, Ele me galardoa, Ele tem prazer dele me galardoar, me presentear. É como o Salmo 1. É uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto no seu devido tempo, e as águas estão ali correndo, e nunca aquela planta deixa de dar frutos. Então é essencial compreender esse significado de fé nas Escrituras. E o Senhor quer que eu trabalhe isso. Eu estou seguindo porque eu digo para você, o Senhor quer que você entenda a fé que Ele quer que agrada a Deus. A fé que você precisa ter que agrade a Ele. Porque os fundamentos da fé cristã têm sido abalados. E fé faz parte da doutrina básica, é o fundamento da doutrina cristã. E a palavra de Deus diz no Salmo 11, versículo 3, se esses fundamentos forem abalados, o que poderá fazer o justo? Então o que a gente vê é a pregação da doutrina básica, dos pontos básicos do Evangelho sendo transtornados. Romanos capítulo 11, versículo 16, também diz assim, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Então se a raiz for santa, os ramos também são. Então eu não posso transtornar a palavra, eu não posso criar uma interpretação que não está de acordo em conexão com todo o pensamento bíblico. A gente precisa entender, amados, que as pessoas no mundo confessam inúmeras crenças, conforme o que elas bem acreditam. Mas eu digo para você, isso não significa que elas têm a fé que agrada a Deus. A fé que Deus exige, a fé que salva, a fé que nos faz andar na presença dEle. As pessoas estão fazendo a coisa certa. Eu quero alertar você que está me ouvindo. As pessoas estão fazendo a coisa certa, que é buscar a Deus de maneira errada. De maneira errada. Elas estão buscando a Deus, elas não estão buscando a Deus de acordo com a sua palavra, elas estão buscando a Deus segundo doutrinas de homens, segundo o seu entendimento, segundo coisas humanas, não segundo a palavra, né? Isso é desobediência. O que a Bíblia demonstra é que se fizermos a coisa certa, por toda a Bíblia você vai ver esse pensamento embutido em tudo. Se nós fizermos a coisa certa, que é buscarmos a Deus, que esse é o nosso dever, e do jeito certo, ou seja, de acordo com a sua palavra, a gente vai ver a ação de Deus, a gente vai ver o poder de Deus na nossa vida, a gente vai ver o reino de Deus, como Jesus disse, a gente vai participar da glória dele agora, não somente na eternidade. Então a gente vai viver aquilo que Deus tem para nós. Tá? Então, do ponto de vista bíblico, a crença da pessoa, ela não configura fé. Porque fé na Bíblia só é verdadeira quando o indivíduo obedece ao mandamento de Deus, que é crer em Cristo. Essa é a fé que a Bíblia se refere.
Então, quando você que está me ouvindo, aqui na igreja eles já estão bem habituados e acostumados, mas você que está me ouvindo, você precisa entender que fé não é uma crença qualquer. Fé, ela só é verdadeira. É a fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar. Sem Cristo é impossível você agradar a Deus. Sem Cristo Deus não vai ouvir a sua oração. Sem Cristo você não está na presença de Deus. E não se iluda, não se deixe enganar. 1 João capítulo 5, versículos de 9 a 12. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que do seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. E o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Você está ouvindo? O testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu diria mais, quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Só é possível de fato crer em Deus por intermédio de Cristo. E segundo, por que eu estou frisando isso? Porque é segundo o testemunho de Deus que João falou. Não é segundo o testemunho de fulano, de ciclano, de beltrano, não, né? Que agora tem até evangelho segundo pessoas aí. Não acreditam na palavra de Deus, mas creem no testemunho de homens que morreram e estão mortos. Mas naquele que ressuscitou, ignoram. Blasfêmia, né? Então, é preciso crer em Cristo segundo o testemunho do Pai. Onde está o testemunho do Pai? Desde Gênesis até Apocalipse. Esse é o testemunho do Pai. E você precisa crer em Cristo. Por isso que Cristo, ele falava assim, ele fazia milagres, porque ele era Deus entre nós, mas ele era um homem. Mas ele orava e as pessoas eram curadas. E Jesus falava assim para eles, não fale. Ele não queria que falasse dos milagres. Porque o milagre não salva ninguém. As pessoas iam atrás dele depois por causa dos milagres. Porque ele multiplicou pães, porque ele curou porque ele levantou mortos. Mas eu pergunto para você, essas pessoas foram salvas? A maioria não. Porque o milagre, ele testifica o poder de Deus na vida da pessoa, mas a palavra, Cristo queria que as pessoas acreditassem nele por causa do testemunho de Deus na vida dele. O testemunho que foi dado pelos profetas, por Moisés, pelos profetas. Então é preciso que você creia em Cristo por causa do testemunho. Por isso que você precisa ter a palavra e crer nele, em Cristo, pelo testemunho da palavra. Qualquer outro posicionamento fora disso é meras palavras. E Deus não tem compromisso com essa crença. Eu estou sendo bem claro e falo isso em amor, em nome de Jesus. Qualquer crença que não se baseie no testemunho de que Deus deu nas Escrituras acerca da sua vontade, é meras palavras. E Deus não tem compromisso com aquilo que não é a sua palavra. O compromisso de Deus está firmado sobre a sua palavra. A essa ele vai honrar. Amém? Então só é através do testemunho das Escrituras que é possível o homem vir a Cristo. Por isso, quando você pode dar testemunho, não tem problema dar testemunho, mas quando você quer que uma pessoa seja aproximada de Deus, você tem que pregar o evangelho para ela. Você tem que pregar o sacrifício de Cristo. Você tem que pregar por que Cristo teve que morrer, a questão do pecado, como é que Cristo resolveu isso. E que Cristo veio como cordeiro, mas ele vai voltar como Senhor e Rei, para estabelecer aquilo que foi interrompido no Éden. As pessoas não precisam entender essas coisas. Este mundo vai passar com todos os seus desejos e loucuras, mas aquele que faz a vontade do Pai permanecerá para sempre e usufruirá daquilo que ele tem preparado para todos aqueles que o amam. Então é isso que tem que me fazer ficar firme. É isso que me faz pregar o evangelho, é isso que me faz estar aqui com meus irmãos, participar do corpo, edificar o corpo. Eu não posso encostar o meu corpo. Porque para mim era muito mais fácil eu viver a minha vida. Muito mais agora que eu não tenho pastor, que eu tenho que me colocar na frente. Porque antes eu tinha o escudo do pastor, agora eu não tenho. Aliás, eu tenho. O Senhor me falou, me corrigiu. Eu estou na tua frente. Mas você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil? Não é fácil, não. Eu sou humana.
Cristo também demonstrou cansaço. Mas já pensou se Cristo chegasse em algum momento e falasse assim, e ele falou isso em um determinado momento para os discípulos, até quando que eu vou aguentar vocês, hein? Que era tanta, né? Ele falava, eles entendiam outra coisa. Mas já pensou se Jesus sentasse e falasse, desisto, pai. Eu estou cansado, quero ir embora. Já pensou? Já pensou? Por isso que eu falo, quem tem, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor não dá prova maior do que a gente possa suportar. O Senhor disse, eu estou com você, eu te ajudo, eu te sustento, eu te dou força, como a gente leu. O Senhor é a minha força todos os dias, Ele faz com que eu não desista. Essa mesma força estava sobre Jesus e agora está sobre mim. Está sobre você, está sobre você, está sobre você. É o mesmo poder, a mesma força está sobre nós. Para falar, não desista, faça o que eu estou falando, vai até o fim, recebe a recompensa, porque eu sou galardoador. Em que mãos está a tua recompensa? Diz o Senhor. Em que mãos está a tua recompensa? Diz o Senhor. Jesus frisou. João 6,45. Está escrito nos profetas. Você veja que Jesus e os apóstolos sempre testificavam aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e tem ouvido e aprende dele, vem a mim. Jesus falou isso, né? Então no Antigo Testamento era o quê? Eram os profetas falando? Não, era Deus ensinando através dos profetas. Porque Deus fala através da nossa boca. Se Ele quiser usar animais, Ele também usa, porque Ele usou um animal para falar. Se Ele quiser usar pedras, Ele também falou, porque das pedras eu faço falar, eu clamo. Mas Ele escolheu homens para abrir a boca e falar em nome dEle. Ele enche a minha boca de bens. Não é de... Quando eu vejo as pessoas pregando prosperidade e usam esse versículo. Eu encherei a tua boca de bens. Olha, vai pôr carro na tua boca? Vai pôr carro na tua boca? Né? As pessoas interpretam bel prazer nisso. E é pregado esse versículo em pregações de prosperidade, etc, etc. Mas quando Deus diz, eu vou encher a tua boca de bens, Ele vai encher minha boca da palavra, que é a maior riqueza que você pode ter. João 5, versículo 37. O Pai que me enviou, Ele mesmo é que tem dado testemunho de mim. Então você precisa crer em Cristo pelo testemunho dos profetas. Você precisa entender que o Antigo Testamento, ele era a preparação, ele era preparando o terreno de um povo ainda rebelde, um povo que Deus escolheu para trazer o Messias, mas ainda que se rebelava, Deus trabalhando isso para que se consolidasse a vinda do enviado dele. Então você precisa fazer a conexão do velho com... O velho não pode ser descartado, porque o novo é o cumprimento do velho. Então, tudo que está ali é o testemunho de Deus. João 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é impressionante, isso daí não é balela. Rios de água viva. Crer em Cristo, amados, é crer em Deus. Pois quem crê em Cristo... crê nas Escrituras, e quem não crê em Cristo, não crê nas Escrituras. João 12, 44 e 45, Evangelho de João 12. E Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê a mim. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Você vê que aqui Jesus está falando de outra forma aquilo que ele falou para Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha a palavra de Jesus, né? É por meio de Cristo que o homem crê em Deus. E é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. 2 Coríntios 3, 4. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. É por Ele, e por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Tá? Então, Pedro está falando que para que a sua fé esteja alicerçada de maneira correta em Deus, você crê no testemunho da palavra dele. Amém? A fé verdadeira, a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé que está lá, que é
o fundamento da nossa esperança é Cristo. Cristo é a essência da fé. Cristo é a essência da fé que salva. A fé que nos reconcilia com Deus, que nos faz participar do seu propósito eterno. Amém? A fé é uma pessoa. Isso ninguém fala. A fé é uma pessoa. Eu sempre vou bater nessa tecla. Presta atenção. A fé não é mística. A fé é uma pessoa. É que a palavra fé ela se tornou sinônimo de crença, mas na Bíblia não é sinônimo de crença. Embora também a palavra fé seja usada algumas vezes para exprimir a crença da pessoa, mas a fé tem um fundamento na Bíblia, que é Cristo. Cristo é o dom de Deus. É a fé manifesta, como a gente tem visto nas últimas pregações. Cristo é o firme fundamento da nossa esperança, da nossa salvação. Cristo é o tema do Evangelho. Por isso que é dito que a salvação é pela fé. A salvação é pelo Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Deixa eu ver aqui onde eu estou. Eu vou parar aqui agora. Querido, você que está me ouvindo, a igreja já conhece todos esses princípios doutrinários que são base, fundamento são os princípios básicos da fé. Mas para você que está me ouvindo, eu sei que eles também hoje aprenderam coisas aqui. Porque quando o Senhor fala, sempre Ele tem algo a transmitir de acordo com o seu espírito. Mas para você que está me ouvindo, eu quero dizer para você, busque o testemunho de Deus acerca da fé que agrada a Ele. Busque conhecer a palavra dEle. Eu vou frisar isso porque isso é a tua vida. Eu amo você em nome de Jesus. Eu posso dizer isso sem nenhuma hipocrisia, porque o verdadeiro amor ao próximo é anunciar o amor de Deus para você. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça sobre você a sua luz, tenha misericórdia de você e te dê paz. Em nome de Jesus.